Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite, uma maravilhosa noite a todos vocês que nos escutam. É um prazer enorme estarmos reunidos aqui, junto a Deus, junto à espiritualidade superior, junto com todos vocês que nos escutam. E para quem ainda não sabe quem somos, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, que depois ele vai falar um pouquinho. E junto também, é claro, da espiritualidade superior, para que juntos a gente possa fazer o nosso Evangelho no lar. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme você estiver nos escutando, uma garrafa com água para que ela seja fluidificada no final do nosso Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. O Evangelho sempre é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com Deus, com a espiritualidade superior, para que juntos possamos trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Esse evangelho aqui ele fica gravado, tá? Quem quiser fazer um outro dia da semana, fiquem à vontade. Quem quiser simplesmente nos escutar depois, também fiquem à vontade. Mas o evangelho de vocês sempre escolhem o mesmo dia, o mesmo horário. Tá ok? Agradecemos muito os comentários de todos vocês deixados ali pra gente, sempre com tanto carinho. Muito obrigada a Maria do Carmo, que sempre participa, colocando ali o capítulo que foi lido, Então a gente tem muito gratidão a todos vocês. Vamos então agora à nossa prece. Hoje eu leio a prece que foi enviada pelo Facebook por Zíndia Mirelle Rosa, ou Cíntia com S, Autor é Clayton Levi, pelo espírito de Sheila, convites de Sheila. Convite. Companheiro de jornada, permita-me falar-te ao coração. Aceita o meu convite e segue-me sem recear. Posso ensinar-te a servir o pão da compreensão aos famintos de luz e a água do perdão aos que se encontraram perdidos no deserto das próprias culpas. Comigo aprenderá a construir a ponte do entendimento para transpor os abismos da indiferença. Deixa-me inspirar tuas palavras e guiar teus gestos. O mundo quase sempre me rejeita, mas onde eu encontro guarida, renovo os pensamentos e aproximo os corações. Por isso, deixa-me fazer-te companhia. Posso ser o escudo que te protege das agressões, a linfa que te refrigera a alma nos momentos de luta. Sou tua irmã. Dai-me tua mão e segue comigo. Meu ideal é servir, meu alimento é amor e o meu nome é fraternidade. Recebido então via Facebook por Cíntia Mirelle Rosa. Ela pede então a sugestão para o Evangelho no Lar. Então a gente tem muito a agradecer, Cíntia, por ter o desprendimento de ter nos passado essa prece, e a todos vocês que sempre deixam ali preces e escrevem e dão relatos. A gente agradece muito a todos vocês pela companhia e pelos recados deixados. Vamos então agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior,
por ser uma edição mais moderna, daí fica mais fácil a nossa compreensão. Mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos dando continuidade ao capítulo 10 e agora é o item 5 e 6. Reconciliem-se com seus adversários. Item 5. Reconcilia-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entregue ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Item 6. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Por isso o provérbio que diz: morta a cobra, morto o veneno, torna-se falso, quando aplicado ao ser humano. O espírito mau, por estar desligado do corpo físico, possui mais liberdade. Ele se aproveita dessa condição para atormentar a sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando seus interesses ou as suas afeições mais caras. O espírito que já desencarnou continua sentindo ódio e rancor e não consegue perdoar aquele que lhe fez mal. Aí reside a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cuja causa se encontra em uma existência anterior, onde os dois foram responsáveis por condutas erradas. Deus permite que a obsessão aconteça como uma espécie de punição para aquele que não foram caridosos nem misericordiosos, ao não perdoarem os que lhe fizeram mal. É importante para a tranquilidade futura corrigir o mais rápido possível os erros que cada um de nós comete contra o próximo. Devemos perdoar os inimigos a fim de eliminar antes de desencarnar qualquer motivo de desavença, ódio ou rancor. Desse modo, pode-se fazer de um inimigo neste mundo um amigo no mundo espiritual, ou pelo menos ficar do lado do bem. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda que nós reconciliamos o mais rápido possível com os nossos adversários, não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem nas existências futuras. Jesus disse: não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Isso quer dizer, enquanto não perdoamos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. É preciso também que tenhamos a consciência de que essa justiça age sobre nós de forma isenta e correta. Olá, pessoal. Estamos novamente juntos aqui, né? Podemos nos conciliar, dessa vez conciliar com os nossos desafetos. Gostaria só que ficasse bem claro que nós não somos vítimas ao todo, né? Quando a gente vai a um centro espírita lá para poder reclamar de uma obsessão, ou então pedir auxílio dizendo que tá tudo dando errado, um monte de coisa acontecendo,
e às vezes até sai de lá chateado, contrariado, porque eu fui lá para ser curado e a coisa persiste, continua, e eles só querem mostrar palestras e darem passezinhos que não resolve muito, né? Resolve na hora, mas depois a gente volta a cair de novo, volta a ficar com a tendência de estar tudo dando errado. Pois é, meus amigos, isso aí é porque nós não somos tão vítimas assim. Para acontecer uma obsessão, possessão ou subjugação, que seria a pessoa perder totalmente o domínio sobre ela, sobre si, para acontecer isso é porque foi autorizado. Fiquem sabendo, senhores, que conforme for a pessoa, os protetores não deixam nada de mal acontecer a ela mesma. Nem chega perto dela quando não é para ser. Mas quando é para se resolver alguma coisa, é para se corrigir algo, tá? Aí acontecem as obsessões, elas são permitidas. Porque não só o obsessor precisa ser removido através de atendimentos fraternos nos centros espíritas, mas aquele que é o alvo da obsessão também precisa mudar. Ele também precisa fazer parte da quebra desse ciclo. Veja, eu estou usando a palavra ciclo, porque muitas vezes a gente se enlaça em certas confusões, em certos conflitos, né? Por orgulho, por vaidade, por ódio, por rancor. Na verdade, o ódio e o rancor nada mais é do que uma manutenção da maldade existente dentro de nós, né? A gente tem que tentar se livrar do ódio e do rancor, porque eles são agentes que existem latentes dentro de nós ali, ainda porque isso aqui é um planeta de provas e expiações, então a gente sente ainda essas coisas vivas dentro de nós, né? Eu chamo de coisas, porque na verdade elas nos pertencem, né? Fazem parte do nosso, são chagas do nosso espírito, e elas têm que ser trabalhadas. Então a gente às vezes se surpreende com o tamanho da nossa maldade, da nossa grosseria, né? E acha que não é merecedor de atendimento espiritual, de cura ou de libertação, quanto que na verdade nós somos. E pelo simples ato de você estar encarnado neste planeta, significa que foi dado a você, né? Foi dado a um de nós, a cada um de nós, a possibilidade de reverter o quadro. Todos que estão neste planeta estão com a possibilidade de reverter seu quadro. Não são santos, têm que trabalhar, né? Muito. É claro que sempre vem um ou outro missionário, mas não se esqueçam que às vezes a gente pode se julgar uma pessoa boa e não é. Lá no fundo a gente sabe que não é. Então esses que são diferenciados, né? Eles são modelos de exemplos e muitas vezes os bons amigos usam as pessoas mais simples como um norte, né? Para algum gesto, para algum ato. E muitas vezes nós somos postos a provas em algumas circunstâncias, né? Geralmente naquelas que a gente não nos agrada, né? Por isso que é dito no Espiritismo que a gente deve agradecer a todos os percalços que nos acontecem na vida, porque todos são oportunidades para o nosso crescimento. Não é nem tanto o quanto a gente suporta uma dor, é muito mais o que a gente faz, né, para modificar aquela dor e para nos modificar em relação à dor. Quer dizer, o quanto a gente se transforma a ponto daquela dor não nos machucar mais. Até o ponto da gente entender que a gente é superior a toda a dor,
que nos aflige. Então, para isso, a gente tem que trabalhar a reforma íntima, trabalhar todos os nossos potenciais, né? E quais são os nossos potenciais? Os nossos potenciais mais importantes são aquelas virtudes, né? Sempre citadas no Espiritismo, como o amor, a caridade, o perdão, né? Que, no caso, essas abordagens, né, elas fazem a evolução do espírito, né? Não esqueçamos disso. E o assunto aqui é perdão, e perdão justamente dos nossos desafetos, né? Por quê? Porque, como foi dito, um sentimento de raiva ele não some com desencarne, né? Nem o próprio texto cita, né? Morreu um cara que era uma pessoa que eu estava sempre brigando. Não acabou ali, tá? Depois que a gente morre, existe todo um processo e muitos desses espíritos, eles acabam pelo ódio, pelo rancor, sendo levados direto para os umbrais, né? E ali ele vai estar com pessoas que vibram nas mesmas sintonias de ódio e de rancor. Quer dizer, às vezes por causa de um desentendimento, a gente vai pagar muito caro para poder, de novo, ter a oportunidade de recuperar, né, a nossa jornada de evolução. Muitos ficam presos a esse ódio e rancor até que aprendam, né, até que busquem auxílio e ajuda dos bons amigos que vão lá resgatar eles nos umbrais aqui mais próximos da Terra, né, mais, vamos dizer assim, mais de acordo com aquilo que é pertinente a cada pessoa na sua maldade, né? Que a maldade tem vários aspectos, várias facetas, né? E cada um é atraído por elas, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, aproveitando esse gancho aqui, é que, como eu falei, alguns espíritos assim que desencarnam já são automaticamente arrastados para o lado mal, né? Algumas pessoas também são levadas para tratamento, que é o normal. Mas aí os familiares que ficam em terra ficam chamando a criatura que partiu. E aí a criatura que partiu sai do tratamento que ela está fazendo porque quer ajudar e se depara com circunstâncias, com novas circunstâncias e novas situações da vida familiar ou da vida dos encarnados e ela acaba se perdendo. Acaba alimentando outras coisas, né, outros tipos de pensamento e não consegue continuar o tratamento, tá? Fica perturbado por aí, andando, confuso, porque não ajuda nenhum nem outro, acaba atrapalhando, acaba vindo. Por quê? Porque quem ficou chamando, dizendo que não consegue viver sem fulano, sem ciclano, sem beltrano. Então não façam isso, né? Agradeçam pela oportunidade vivida, pela experiência vivida. Muitas vezes a gente comete erro com as pessoas. O jeito de resolver isso é com orações, pedindo que essa pessoa tenha bastante luz, serenidade, tranquilidade e assim por diante, para que ela continue seu tratamento, para que ela tenha depois a possibilidade de aproveitar uma vida melhor, né? Mais, digamos assim, mais amparada, mais protegida, porque lá já é uma outra história. Lá é a vida verdadeira, não é aqui, né? E o lado do bem, ele é todo formado por regras, por ordem, por disciplina. E as pessoas que não se adequam muito a isso, elas acabam fugindo, né? Distorcendo todas as ideias de uma conduta boa, né? Na verdade, não é dominação, é você saber lidar com os outros. Para isso, você tem que se adestrar. Mas voltando, então, o perdão é essencial para evitar todo e qualquer tipo de problema. Tenham isso em mente, tá? E para quebrar esses ciclos, tá? Mas eu não quero nem falar com fulano, com ciclano. Gente, pode até não falar, tudo bem, mas perdoa então, tá? Perdoa essa pessoa, porque é o único jeito de quebrar o ciclo e não ficar caindo na roda da vingança e do rancor, sabe, por várias encarnações.
e aí vai ser histórias de possessão, de obsessão. Então, perdoem para que quebre-se esse ciclo. Tá? Então, o perdão ele não é simplesmente da boca para fora, né? Tipo, te perdoar, tá tudo certo, e você continuar ainda alimentando ódio por aquela pessoa, né? Esquece, perdoa, deixa ela seguir o caminho dela, você segue o seu. Tá? E isso aí vocês também vão estar reparando, sabe, erros do passado. Quando a gente perdoa os nossos obsessores, rezando por eles, tudo, a gente está reparando erros do passado. Como eu falei, né? Uma obsessão, na verdade, ela é permitida porque temos alguma coisa para aprender com isso, né? Só é autorizado por isso. Na hora que a gente modifica, automaticamente já cessa o contato, né? A vida começa a prosperar de outra forma. Tá? A gente não consegue avançar espiritualmente enquanto ainda estiver carregando ressentimentos, conflitos não resolvidos. Tem muitas pessoas que vivem do rancor, elas necessitam. Afastem-se desse tipo de gente, tá? Ah, mas é meu parente. Então só não discute, porque uma pessoa que fica presa a isso, ela não consegue avançar em nenhum tipo de comunicação. Só tudo bem, não prejudica, perdoa, dá sequência, reza para que um dia ela enxergue a luz ou que ela receba oportunidades de luz, mas não entre em conflito. Ok? Esse seria então meu comentário a respeito desse assunto. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa dos senhores seja iluminada e irradiada com muita luz de paz e de harmonia, com muito amor, que vocês possam, a partir deste momento, pensar
na vida como se fosse uma grande prova de gratidão, né? Porque nós só temos a agradecer a partir do momento que somos sabedores, que somos pessoas que podemos melhorar, né? Então a gente é grato por isso, e sejamos gratos então pelos problemas que nos acontecem, porque eles são na verdade alavancas para a nossa evolução espiritual. Lembrem-se que pelo simples fato de estarmos sentindo a vida, já devemos ser gratos. Não importa de que forma isso venha passar por nós, não importa quantas provas, a dureza das provas, as dificuldades, tudo isso são coisas que farão com que a gente possa e tenha a possibilidade de crescer e divulgar cada vez mais, tá, a nossa boa intenção de mudar. A boa intenção de mudar também é seguida de gestos e atos, por menores que sejam, já fazem uma mudança extraordinária no espírito. Lembrem-se sempre que o espírito preso ao corpo, né, ele sente muita necessidade de ação, tá, de fazer alguma coisa para poder começar a acreditar, para poder começar a se transformar. Então não vamos deixar que a preguiça tome conta de nossa vida. Olha quantas oportunidades tem aí da gente poder prestar um auxílio, prestar um socorro, um atendimento. Olha quantas pessoas ali passando necessidade, tantas tragédias acontecendo. São oportunidades que fazem com que a gente se mexa. Então não permita que a preguiça tome conta e diga o contrário. Façam a diferença. Tenham comportamentos de respeito, tenham comportamentos de amor, de carinho. A vida passa muito, mas muito rápido aqui para nós, encarnados. Então vamos aproveitar cada instante e transformar isso aí em um momento único, que aqueles que convivam conosco possam ter lembranças e ter saudade, né, na hora que a gente partir, né, ter lembranças, boas lembranças de como éramos bons, como fazíamos as coisas, né, como tentávamos ajudar. Embora imperfeitos como todos somos, a vida ela é repleta desses pontos de mudança. Vamos aproveitar cada um deles. Eu vou retornar depois do final do Evangelho, tá? Porque tem 2 comentários ali que eu vou fazer uma referência, né? Vou usar de referência. Nos encontremos até lá, então. Agora vou colocar o passe musical do Eri Lopes, ok? Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br Voltando então, tá? Vamos ali. Tem uma aniversariante, né? A gente sempre começa com as aniversariantes, a Clécia Assunção. Parabéns, tá? Muitas felicidades, uma vida repleta de luz e de harmonia. Bom, vamos ali. A Margarete Bezerra, ela colocou nos comentários, depois quem quiser só acompanhar o comentário dela, né? Situações referentes às filhas delas que estão se repetindo de uma filha, a mesma coisa aconteceu com a outra. E a Margarete, como vó, numa situação de angústia, de aflição, em relação ao que ela já está vendo que está acontecendo e já consegue até desenhar um quadro mais dramático para essa história. Bom, dona Margarete, quanto a qualquer coisa que seja feita por vossas filhas, tá? Por suas filhas, você não tem a responsabilidade sobre isso. Se tu, como mãe, já está assim, nesse estado, né? Você imagina aqueles que cuidam delas, né? Porque eles respeitam muito o livre-arbítrio. E as pessoas, elas são colocadas em nossos caminhos para a gente poder, às vezes, dar exemplos, né? O que você tinha que fazer, você fez. Mas, com certeza, é muito mais forte, preste atenção nisso, as nossas raízes de outras vidas. A gente praticamente nesta vida aqui é um pouquinho melhor do que na vida anterior. Então, o egoísmo é uma coisa que toma conta das pessoas, né? Pensam só em si, pensam em tirar o maior proveito do mundo, né? Tem gente que diz assim, se não fizer isso é como se não tivesse vivido. Botam a vida em risco, né? Muitas vezes. O que é um erro gravíssimo, né? A vida é o nosso bem precioso, a gente tem que usar ela até para que a gente não prejudique a nossa história, né? A nossa história do perispírito, porque ele fica com todas essas marcas, né? Continue orando pelas filhas, né?
faça o que for possível fazer pelos netos, mas a responsabilidade é das filhas. Independente do teu sentimento, elas são seres que também foram autorizadas a estar aqui, tá? Em primeiro lugar, e tem coisas para ajustar. E muitas vezes essas coisas para ajustar é mais forte do que o próprio espírito. Ele até vem com vontade, mas chega na hora, ele recai, né? Não consegue suportar, ele aceita certas dores, aceita certas angústias e acaba achando que não consegue reverter. É o caso de muita gente que volta pro vício, né? Vem pro vício, tem uma vida desregrada, mas são oportunidades que são apresentadas a eles para transformarem-se. E não se esqueça de que existe sempre uma engenharia por detrás de cada encarne, por detrás de cada história. E a gente é repleto de insucessos, né? E isso não é de agora, isso é de muitas vidas, esses insucessos em nossa vida. Ou porque a gente marca passo em cima do rancor, do ódio, da raiva, de querer estar sempre certo. Essas coisas que fazem parte do orgulho do ser humano, que acabam deixando a pessoa, no caso, sem conseguir pensar muito além. Porque tudo que ela fala para ela dá certo. Então ela vai sempre ter uma desculpa. Vai sempre argumentar para si mesma aquilo que ela enxerga da vida. Então ela vai estar sempre com razão. E essas pessoas são responsáveis por isso. Então reze pelas suas filhas, tá? Mas elas vão ter que passar por essas experiências, tá? E cada experiência, ela tem um retorno, né? A lei de ação e reação. Fica com Deus, tá? Não se desvincule de Deus por causa disso, nem do teu amor pelas tuas filhas, tá? Então reze para elas, para que tudo dê certo na vida delas, mas a decisão, as escolhas são delas. Eu sei que se você pudesse, você assumiria o controle. Não, vamos lá, vou tirar. Mas não adianta. Cada um é responsável por si. Cada um vai ter que assumir a sua própria direção. Mais cedo ou mais tarde, elas vão entender tudo isso. Nem que seja numa outra vida. Mas fica tranquila, tá? Não se desvincula de Deus por causa disso. Ok? A Rosália Araújo Teixeira até foi carinhosa, né? Fez um comentário ali que me chamou a atenção da Janete, né, que anotou, que ela não aceita o desencarne da mãezinha de 95 anos. 95 anos, Rosália, olha só, é uma vida, a gente não dura tanto, a gente está durando mais agora, né? Olha a geração saúde aí. Até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, era 70 anos a expectativa de vida. Então 95 quer dizer que ela foi muito bem cuidada, tá? Que ela teve uma vida bem proveitosa, né? Se cuidou bastante, se alimentou direitinho, de repente era uma boa companhia, né? Então o desencarne faz parte, né? Todos nós vamos desencarnar, eu vou, tu vai, né? Então pensa assim, a tua mãezinha tá voltando para a mãezinha dela, né? Vai ficar mais novinha depois lá e olha, vai torcer para que seja bem mais divertido lá, né? Do que quando estavam aqui juntas passando por isso. Então fica tranquila, ela foi na frente, que bom que chegou, né? Aos 95, né? E não fica chamando, tá? Eu sei que tu não colocou isso, mas já falo no geral para todo mundo, porque eu até comentei isso no comentário até, porque isso eles saem do tratamento, eles estão às vezes lá no período, eles chega até eles o pensamento de vocês, e eles querem vir ajudar, chegam aqui e a situação é outra, tá? Não é a mesma coisa, e eles não vão ter como poder de atuar em nada assim, tá? Porque quem está no bom plano, numa boa colônia, não é assim para você vir visitar os parentes, tá? É com autorização, no momento certo, na hora certa, vem acompanhado, vai e volta, entendeu? Agora, a não ser que sejam outros espíritos que estão aí errantes por aí, tá? Espíritos que foram chamados e depois não quiseram ficar perto porque viram que estavam prejudicando mais do que ajudando, porque são outras situações. Às vezes a gente vai ficar sem uma pessoa do lado, mas faz parte da vida, tá?
é a vida que segue. Tá? Siga a sua vida então com muita luz e com muita paz. Um beijo e um abraço para os nossos amigos. Eu vou aproveitar que eu estou aqui. E vamos lá. Para Marlene Miguel, para Isabel Ribeiro, para Eliane Santana, Elizabeth Consentino, para Amanda. Como é que é? É Darcy Brito. Darcy Brito. Para Clotildes Rodrigues. Viu, Clotildezinha? Eu prefiro chamar de Clotildezinha que fica mais fácil. Para Priscila Lopes, lá do México. E para a mãe também, né, Priscila? Para Arleide Silva. As lutas da vida, né, Arleide? Faz parte. Acabei de falar isso agora ali. Suzete Moraes. Elaine Cristina Sturari. Para Miriam Risse. E para a irmã também, né? Para Maria da Graça Borges, Maria Santana, Humberto Teles, Silmara Martins dos Reis, Márcia Walter, né? Walter é bom. Kátia Via... Como é que tá escrito aqui? É a letra da Janete aí. Kátia o quê? Ah, sim, tá assim mesmo, porque agora tá vindo com o nome de Viaroporiares. Ah, tá, porque tá modificando ali, né, o nomezinho agora de vocês. No nosso, vem o arroba, vem agora, antes vinha o nome de vocês, agora vem um código que vocês entraram, então às vezes a gente tem que, ou já conhece a pessoa, porque tá diferente para nós ali. Para Heloísa Costa, é bem assim, viu, isso é mais comum do que tu pensa, né? Às vezes a família, né, ela é um congregado de pessoas que têm assuntos a resolver. E pode ter certeza que cada um vai ter um pensamento e cada um vai achar que está certo em seu pensamento. Mas é bom às vezes a gente pensar naquela pessoa mais querida e amada que é a mãe, no teu caso ali, né? Evitar briga com os irmãos, né? Porque para a mãe é triste isso, né? A mãe sempre quer que os irmãos se deem bem e às vezes elas não sabem que os irmãos não se dão bem, né? São um poço de arrogância, de orgulho, mas isso é o ser humano, é o que a gente vem tratando o tempo todo, né? Nós não somos psicólogos, mas a gente sabe, nós que eu digo é nós seres humanos, né? A gente sabe, pelos psicólogos que a gente acaba consultando, né, que isso faz parte da vida e a gente tem que saber lidar com essas situações. Só não deixa desamparada a mãe, né? Por causa dos irmãos. Exatamente. Que às vezes, é dia de, sei lá, um aniversário, é dia das mães, ou qualquer outra data comemorativa, daí não vai porque o outro irmão foi, sabe, esse tipo de coisa não. Nem que tu não fale com o outro irmão, mas vá lá, porque a tua mãe está em primeiro lugar, né? Mãezinhas, paizinhos, sempre em primeiro lugar. Tá? Um abraço então para Antônia Reinaldo, CS Gouveia ou C5 Gouveia? CS Gouveia, Sônia Imamura, perdão. A Babi Cardoso, a Mônica Marcelino, o Jack Drummans, Simone Cavalcante, a Hilda Neto, Toninha Monteiro, a Simone Liliane Shepherd, a Bia Negra Bia, ao Mário Diniz, o Inice Mangabeira. Tu não botou oi dessa vez, eu vi ali, eu vi teu nomezinho lá embaixo. Dessa vez desistiu de botar oi, né? A gente nunca dá oi, agora a gente tá dando oi. Ao Jefferson Amaral, ao grande Eugênio Lick, salve tu, povo maravilhoso. E Vanderlei Aleixo, né? Eu já falei, né? A Maria do Carmo, muito obrigado, tá? Tem mais gente, agora a gente vai citando mais vezes, aproveitar, já que eu tô entrando no final, a gente cita mais. Um forte abraço a todos. Se a gente não citou o nome de todos é porque realmente não dá tempo, são muitas pessoas, mas muito, né? A gente agradece de coração, tá? Todos vocês, um grande abraço. Um grande abraço. Só um comentáriozinho que eu tava vendo. Eu vi que o Eli postou lá 95 mil inscritos, né? Pô, nós nunca imaginamos que pudéssemos chegar a essa marca. Eu me lembro muito bem quando a gente começou e a primeira apresentação lá tinha 20 pessoas, né, que assistiu o primeiro evangelho. E eu tava faceiro da vida com isso, né, gente? Nós todos estávamos faceiros, Eri. 20 pessoas, tá bom, né? Pô, é como se fosse num centro espírita, né? Geralmente é 20 pessoas. 95 mil é bom. Olha só, eu ouvi falar que se chegar a 100 mil, o YouTube ele começa a divulgar mais ainda, tá?
Eu volto a repetir, nós não ganhamos nada com isso, tá? A não ser a satisfação de estar com vocês. Mas se a gente pudesse fazer isso chegar a mais gente, eu vejo às vezes no YouTube tanta coisa triste, tanta bobagem, e a gente olha assim, nossa, porque antes eu não ligava para isso. Como é que pode estar fazendo isso aí, né? E ter tanta gente ali inscrita para ver isso, para ver aquilo, que é uma coisa tão triste. Então vamos ajudar a divulgar o espiritismo, né? Quanto mais a gente puder divulgar o espiritismo em si, tem várias páginas de espiritismo aí, tem excelentes, a Haroldo Dutra, a Maiara lá. Gente, vamos se inscrever em todos esses canais que puder divulgar, fazer o espiritismo, porque são só coisas boas, fazer ele crescer um pouco. E quanto mais tiver, mais o YouTube ele apresenta também, são oportunidades para que outros às vezes não tenham oportunidade de um centro espírita, possam estar fazendo o evangelho também. Mas isso é eu falando com vocês aqui agora, de coração e de carinho, tá? Tenham todos uma excelente semana, tá? E muito obrigado por tudo. Até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem, às 20 horas. Ótima semana a todos vocês.